temos feito nos últimos domingos do Advento. Vamos voltar a nossa atenção mais uma vez para João capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João. Tendo refletido já sobre o prólogo de João, onde gastamos nosso tempo nos últimos 3 domingos, vamos avançar mais um pouquinho hoje neste Evangelho, João capítulo 1, versículos 19 a 34. João 1, 19 a 34. Tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Oremos. Soberano Senhor, assim como tu abriste os olhos daquela primeira testemunha de Jesus, João Batista, para enxergar a glória do Filho de Deus, envia o teu Santo Espírito sobre nós nesta noite. Abre os nossos olhos também, para que possamos contemplar a Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem nos encher do teu Santo Espírito, Senhor, para compreender a mensagem do Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E assim, pelo teu Santo Espírito, faze de nós tuas testemunhas neste Natal, testemunhas do Cordeiro, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Que diferença faz uma testemunha?
Por exemplo, na arena da propaganda e do marketing, o testemunho de um especialista do ramo ou de um cliente satisfeito pode fazer toda a diferença na comercialização de um produto. Na arena de um fórum judicial, uma testemunha ocular pode fazer toda a diferença na aferição da verdade e numa sentença justa. Na arena da investigação pública, uma testemunha, um depoimento numa delação premiada pode fazer toda a diferença na revelação de um grande esquema de corrupção que atinge uma cidade ou um estado, até mesmo uma nação inteira. E na arena da fé, que diferença faz uma testemunha? É sobre isso que vamos refletir nesta noite. Ao olharmos para este texto, João capítulo 1, versículos 19 a 34, espero que a Bíblia ainda esteja aberta diante de você, porque aqui ouviremos falar de uma testemunha, a primeira testemunha de Jesus, João Batista, e o primeiro testemunho dado por João sobre Jesus. Hoje vamos falar sobre a testemunha e o testemunho de João Batista. Começando pelos versículos 19 a 28, temos aqui a apresentação desta primeira testemunha de Jesus. Nas semanas antecedentes, quando olhamos para o prólogo de João, capítulo 1, versículos 1 a 18, o autor deste evangelho, o apóstolo João, nos apresentou algumas credenciais daquele que é o personagem principal do evangelho, Jesus Cristo. Ele nos disse sobre Jesus que ele era e é o Verbo eterno, a luz do mundo, o Filho unigênito. E como que para corroborar o que ele escreveu no início do seu evangelho, ele decidiu convocar uma testemunha. A primeira testemunha, um outro João, não João o apóstolo, não o João autor deste evangelho, mas outro João, o Batista, sobre quem nós já ouvimos falar no início deste evangelho, no versículo 6 do capítulo 1, e de novo no versículo 15, o apóstolo João já fez referência à testemunha João Batista. Mas agora ele convoca, por assim dizer, essa testemunha, para que ele se apresente pessoalmente. Na sequência do evangelho, a partir do versículo 19. E assim como em todos os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também aqui no quarto evangelho, João Batista, ele é convocado, ele aparece no início de cada um dos evangelhos, como a primeira testemunha de Jesus, e há uma razão para isso. Assim como uma autoridade do mundo antigo, um rei, um dignatário, tinha sua presença anunciada por um mensageiro, um precursor, uma espécie de batedor, que dizia: preparem o caminho para o grande rei. Até hoje, quando um juiz entra num fórum e alguém é convocado para anunciar, todos de pé para receber o excelentíssimo juiz. Assim também aqui, antes da chegada do rei, do Senhor Jesus, Deus levantou alguém para anunciar a sua chegada, e este alguém foi João Batista, a primeira testemunha. Mas quem era essa testemunha? Quem era João Batista? Bem, se juntarmos as evidências que temos nos 4 evangelhos, eles nos falam que essa testemunha surgiu de um nascimento sobrenatural. João Batista foi filho de um casal piedoso, idoso e estéril. Não podiam ter filhos. Zacarias e Isabel eram seus nomes. Eles foram visitados pelo Senhor, de acordo com o relato de Lucas capítulo 1, e foram agraciados sobrenaturalmente com o nascimento de um filho, João, o Batista. Os evangelhos também nos falam sobre a aparência e os hábitos incomuns de João Batista. Ele vivia no deserto, não na cidade, nem no vilarejo.
Ele se vestia de uma forma incomum, com roupas feitas de pelos de camelo, e se alimentava de forma incomum, gafanhotos e mel silvestre. Tudo era diferente sobre este homem, desde o seu nascimento, a sua aparência, aos seus hábitos, que apontavam para uma missão singular, a missão como de um profeta antigo em Israel. Mas o que mais chamava atenção nesta testemunha não era a sua origem, não era a sua aparência, não eram os seus hábitos, mas sim a sua mensagem, o seu anúncio, o que ele disse. Algo que chamou a atenção dos principais líderes dos judeus, tanto dos sacerdotes e levitas, que aparecem primeiro aqui no versículo 19, como dos fariseus, que aparecem na sequência no versículo 24. Bem, por um lado temos o primeiro grupo, sacerdotes e levitas. Estes eram os representantes do estabelecimento religioso do templo em Jerusalém. E para este grupo, nada precisava ser mudado naquela época. Nada. Nem neles, nem no estado das coisas. Por sinal, muito a favor e muito confortável para este grupo, porque eles tinham o apoio e o favor das autoridades romanas. Então, qualquer um que viesse anunciando mudanças de rumo, causaria nervosismo neste primeiro grupo. Por outro lado, temos os fariseus, os heróis nacionais da religião judaica, que imaginavam que tudo tinha que mudar. Tinha que mudar no templo, tinha que mudar em Jerusalém, tinha que mudar em Roma, em quem governava os judeus naquela época. Tudo tinha que mudar para os fariseus, menos eles, menos o coração deles, e os que lhe eram leais. Mas então surgiu a testemunha, João Batista, anunciando que tudo e todos deveriam mudar de rumo. Não só os gentios, os não-judeus, os romanos, por exemplo, que dominavam sobre os judeus, não só os sacerdotes e levitas em Jerusalém, aliançados com os romanos, não só aqueles ignorantes da lei e desobedientes à lei, mas até mesmo os fariseus, os mais ferrenhos defensores e praticantes da lei, e seus discípulos, os mais religiosos dentre os judeus, eles também tinham que mudar de rumo, de caminho, de conduta, de coração, preparando o caminho para a chegada do Senhor. Esta era a mensagem inquietante da testemunha João Batista. E para confirmar essa necessidade urgente de mudança de rumo, de conversão de todos a Deus, inclusive dos judeus mais zelosos pela lei, os fariseus, João Batista exigia que aqueles que ouvissem a sua mensagem e compreendessem o seu chamado fossem batizados nas águas. Está aí nos versículos 23, 26 e 28. E que peso tinha o batismo nas águas naquela época? Bem, os judeus pensavam unanimemente que os que não eram judeus, mas que quisessem servir ao Deus deles em obediência à lei, teriam que ser batizados, num sinal de purificação, de limpeza e de consagração. Mas nunca um judeu esperaria que outro judeu fosse batizado nas águas. Porque os judeus já estavam prontos, eles já eram um povo de Deus, já tinham sido preparados por Deus pela circuncisão, pela lei, pelos sábados, pelos ritos do templo, e pertenciam a Deus. O batismo era para os outros, para os gentios, os impuros, não para eles. E lá estava a testemunha João Batista dizendo que todos, até mesmo judeus, e até mesmo judeus zelosos,
deveriam ser batizados, um sinal do seu arrependimento, da sua conversão a Deus. Isso seria tão ousado ou absurdo dizer para um judeu que ele deveria ser batizado, ser preparado para a chegada de Deus, quanto você chegar para um bolsonarista e dizer que tem que ser mais patriótico, mais nacionalista, ou dizer para um ambientalista que ele tem que ter mais consciência social e global. Como assim? Tem alguém que pensa mais na preservação do planeta do que um ambientalista? Tem alguém mais patriótico do que um bolsonarista? Tem alguém mais judeu, mais preparado para a chegada de Deus do que um fariseu? Absurdo! Mas é o que João dizia. Eu vim para preparar vocês. Eu vim para que vocês, todos vocês que me ouvem, se preparem para a chegada do Senhor. Daí todo o reboliço em torno de João Batista, no texto desta noite. Numa pergunta que se repete de novo e de novo e de novo. Eu não sei se você contabilizou quantas vezes essa pergunta aparece nos primeiros versículos. Eu contei pelo menos 6 vezes em que a pergunta surge. Qual a pergunta? Quem é você? Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? O que você está fazendo? O que você está dizendo? Quem você pensa que é para nos dizer que nós não estamos preparados para a chegada de Deus? Que nós temos que nos arrepender, nos converter e sermos batizados? Quem é você para nos dizer que estamos em pé de igualdade com todos os demais que não conhecem a lei, não temem a Deus? Quem é você? Nos diga. A pergunta ecoa de novo e de novo e de novo nesse texto. Está aí no versículo 19, 2 vezes no versículo 21, 2 vezes no versículo 22 e de novo no versículo 25. Então qual era a resposta? Quem era João? Quem ele disse ser? Em primeiro nós temos as respostas negativas. Versículo 20, em termos próprios de um tribunal, ele confessou, não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Outra palavra para Messias, ungido, aquele que os judeus aguardavam para colocar o mundo em ordem e resgatar o povo de Deus para sempre. João disse categoricamente: não, eu não sou o Messias, não sou o Cristo. Ele tampouco se via como Elias, versículo seguinte, versículo 21, quando perguntado: então você é Elias? Havia uma expectativa de que Deus enviaria alguém antes do Messias. No espírito de Elias, está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, um precursor, alguém que prepararia o caminho para o Messias. E João respondeu, no versículo 21, não sou este. Apesar dele cumprir essa função de precursor, aquele que veio preparar o caminho do Messias, João Batista não se via como aquele enviado para cumprir as expectativas dos judeus quanto ao Messias. Não, eu não sou este. E ele tampouco se via como profeta. Na continuação do versículo 21, que profeta? Moisés falou sobre um profeta maior que ele, alguém enviado por Deus a quem todos deveriam ouvir. E João Batista negou categoricamente de novo: não sou este, não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta, não. Então quem ele era? Versículo 22, note o tom de angústia e ansiedade. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E enfim chegamos no versículo 23 a uma resposta positiva. Para responder às perguntas a seu respeito, note que João Batista não recorreu às suas próprias palavras, mas convocou outra testemunha, reconhecida por todos ali, o profeta Isaías. Ele disse, João respondeu com as palavras do profeta
Isaías, outra testemunha, que séculos antes profetizou acerca de uma voz do deserto, uma voz de preparação, de convocação do povo de Israel, para que se preparasse para a chegada do Senhor. Se preparasse como? Por meio do seu arrependimento, do seu quebrantamento, da sua reconciliação com Deus. Dos mais religiosos aos menos religiosos, dos que se sentiam mais dignos e preparados aos que se sentiam menos dignos e menos preparados, João Batista veio como aquela voz de convocação e de preparação para a vinda do Senhor, que exigia a mudança de todos. E longe disso subir a cabeça de João Batista, engrandecê-lo, aqui está o precursor, o mensageiro, a voz que clama no deserto. Note a resposta seguinte dele, no versículo 26 em diante. Ele era apenas uma voz, um precursor, um mensageiro, infinitamente menor do que aquele que viria após ele. Versículo 26, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Parênteses. Desamarrar as correias das sandálias de alguém no mundo antigo era a tarefa designada para o servo mais humilde, mais rebaixado na escala social, e era proibido a um judeu cumprir essa tarefa, desamarrar as correias das sandálias de alguém. E disse João Batista: eu sou sequer digno de fazer isso, desamarrar a correia das sandálias deste que vem depois de mim. Note a humildade, a simplicidade de João Batista, ao entender o seu papel, sua função como uma simples testemunha de alguém maior, Jesus Cristo, o Senhor. Então, o que esse retrato da primeira testemunha de Jesus nos ensina? O que este retrato de João Batista nos mostra? Bem, assim como João Batista, nós que cremos em Jesus, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa rebeldia contra Deus, nós fomos convocados também como testemunhas. Todo cristão, todo discípulo de Jesus é uma testemunha por definição, por identidade. Aquele que é chamado para ser um seguidor, um discípulo de Jesus, é chamado para ser uma testemunha de Jesus neste mundo, tal qual João Batista. Não necessariamente se vestindo como João Batista, ou se alimentando como ele, ou morando em lugares parecidos com o deserto, mas pensando como ele, falando como ele, se portando como um servo de Jesus. Nós que nos tornamos discípulos de Jesus, que fomos convocados para sermos suas testemunhas, somos apenas testemunhas e nada mais. Não somos donos da verdade, não somos autores da verdade, somos mordomos da verdade, servos da verdade sobre Jesus Cristo, instrumentos nas mãos do Senhor e nada mais. Ser uma testemunha de Jesus não nos confere uma autoridade própria, uma glória própria, não justifica uma arrogância, uma prepotência com aqueles que discordam ou divergem da nossa fé, como se nós fôssemos filhos do rei. Sai da frente que eu quero passar. Não. Ser testemunha de Jesus não nos confere autoridade ou glória própria, porque toda autoridade e toda glória pertencem
aquele que é infinitamente maior do que nós? Essa verdade é maravilhosamente ilustrada pela história de um famoso regente de orquestra. Ele viveu entre o século XIX e XX. Ele era um italiano, reconhecidíssimo como maestro. Seu nome é Arturo Toscanini. Dizem que certa vez Arturo Toscanini estava regendo uma orquestra que apresentou a Nona Sinfonia de Beethoven, uma das peças mais ilustres, mais famosas da música clássica. E ao encerrar a apresentação, tamanha foi a comoção da plateia com a grandeza e com a beleza da orquestra e a regência do maestro, que a audiência não conseguiu se conter. Eles aplaudiam e aplaudiam e aplaudiam, ovacionaram o maestro Toscanini, ovacionaram a orquestra, e aquilo não tinha hora para acabar, até que finalmente o maestro Toscanini, cansado de se curvar perante a plateia, de agradecer pelas honras que lhes foram prestadas, virou-se para a orquestra e, olhando para os seus músicos, disse: eu sou nada, eu sou nada. E então ele disse para os músicos: vocês são nada, vocês são nada. E enfim ele disse: Beethoven é tudo, tudo. Sim, também, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou nada, nada. Vocês, nada. Vocês são nada. Nós somos nada, absolutamente nada. Mas Jesus Cristo é tudo. Ele é tudo. Esse foi o testemunho de João. João, nada. Jesus, tudo. 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 Então, neste Natal, ao falarmos de Jesus, ao testemunharmos de Jesus, lembremos-nos e lembremos aos outros disso, quando falarmos sobre Jesus, sua primeira vinda e a sua volta em glória, sobre a necessidade de se preparar para a volta de Jesus. Quando outros nos perguntarem: quem é você? Quem você pensa que é? Para me dizer o que fazer com a minha vida, o que eu devo crer ou não crer, fazer ou não fazer. Quem é você? Responda: eu sou nada, mas Jesus é tudo. Nós somos nada, somos apenas mensageiros, testemunhas e nada mais. A nossa confiança não vem de nós mesmos, vem de Jesus. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, vem de Jesus. A nossa mensagem não vem de nós, vem daquele infinitamente maior do que nós. Mas isso nos leva à próxima pergunta: então, quem é Jesus? Já vimos quem é João Batista, mas quem é Jesus então, para que dele testemunhamos? E por que os outros devem nos ouvir ao testemunharmos dele? Vamos seguir no texto, versículos 29 a 34. Fomos apresentados a primeira testemunha, João Batista. Agora vamos ouvir o primeiro testemunho de Jesus, vindo de João Batista. Então, tendo respondido a pergunta: quem era João Batista? Como é que João respondeu a pergunta: quem era Jesus? Quem era esse tal de Jesus a quem João anunciava? E qual foi a sua resposta? Aqui no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Tão importante essa imagem que ela aparece de novo no versículo 36. Por duas vezes João Batista, aqui no início, chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Mas o que significava isso? O que significava chamar Jesus de o Cordeiro de Deus? Para nós, um cordeiro é só um animal fofinho, uma pelúcia, uma imagem própria do universo infantil.
o que significava chamar Jesus de um cordeiro, o Cordeiro de Deus. O que pode parecer uma imagem estranha, pouco familiar para nós, era muito familiar para os judeus que ouviram João Batista pregar. Porque a história de Israel não pode ser contada sem a presença de um cordeiro. Aliás, como essa história começou? Você ainda se lembra? Como Israel nasceu como nação? Ao ser liberta da sua escravidão no Egito, ao ser poupada da morte e do anjo destruidor. Por quê? Por causa do sangue de um cordeiro aspergido sobre os umbrais, as portas das casas de Israel. Desde o nascimento, o surgimento de Israel como nação, cordeiro era sinônimo de quê? Libertação, preservação, salvação. Foi assim no início da história de Israel. Foi assim na continuação dessa história. Quando Deus instituiu primeiro um tabernáculo e depois um templo, onde o povo oferecia sacrifícios de animais a Deus, inclusive de cordeiros. Um sinal de quê? Purificação, perdão, reconciliação. A vida de um animal no lugar da vida do ofertante, do adorador. De novo, sangue por sangue, vida por vida. E se isso não fosse suficiente, avançando ainda mais na história, quando chegamos ao profeta Isaías, na sua grande profecia, do capítulo 53 do seu livro, que fala de um servo sofredor, alguém que sofreria como um cordeiro imolado pelos pecados do seu povo. De quem Isaías estava falando? Não de mais um cordeiro, dentre milhares sacrificados, mas do último cordeiro, o último sacrifício, o Cordeiro de Deus, que finalmente resolveria o problema do pecado do seu povo. Finalmente viria com uma libertação maior que aquela operada no Egito. Não a libertação de amarras físicas, mas a libertação de uma escravidão espiritual. Libertação da rebeldia e da desobediência contra o Senhor Deus. Deus prometeu enviar este servo. Deus prometeu enviar esse sacrifício. Ele prometeu enviar o Cordeiro. E quando João Batista surgiu em cena e viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro. Ele chegou, ele veio. Deus, enfim, cumpriu a sua promessa de um libertador, de um salvador definitivo de Israel, aquele que finalmente libertaria Israel da sua escravidão, a sua culpa, a condenação do pecado, por meio do seu sacrifício. E para que ninguém duvidasse do testemunho de João Batista, ele mesmo testemunhou logo a seguir, no versículo 32, que isso não foi ideia dele, ele não tirou isso da cabeça, isso não foi inspiração da testemunha João Batista, não, ele apenas confirmou aquilo que Deus mesmo corroborou. Como? Versículo 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. De novo, João Batista não está falando de si, mas de outro, daquele a quem Deus confirmou pelo seu Santo Espírito em forma de uma o quê? Por quê? Você já se perguntou por que uma pomba? Porque, de novo, Deus estava começando uma nova obra na história. Assim, como Noé lançou aquela pomba da arca, num sinal da renovação da terra, Deus estava pairando sobre o seu Filho Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, um sinal de que um novo
começo tinha chegado na história. Um novo libertador, alguém que viria para transformar a vida neste mundo e a vida de todo mundo. Ele chegou. João Batista confessou, o Espírito Santo confirmou: este era o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus. É o que diz o versículo 34. Ele viu e testificou que aquele Jesus era o Cordeiro e o próprio Filho de Deus, vindo ao mundo para efetuar uma obra ainda maior que o batismo de João. Não um batismo com água, mas um batismo com o próprio Espírito de Deus. Nova vida, a nova imersão na vida com Deus, nova comunhão com o nosso Criador por meio do seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas se está bom, fica melhor. Isso por si só já seria surpreendente e maravilhoso para um judeu ouvir, mas fica ainda melhor, porque ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? De Israel. O que disse João no versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio apenas resolver o problema de Israel, a linhagem de Abraão. Ele veio para resolver o problema da linhagem de todos os povos e de todas as famílias da terra. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio libertar gente de toda raça, tribo, língua e nação. Todos os povos que antes estavam em rebeldia contra o Senhor, mas que Ele veio resgatar por meio do seu sacrifício. Isso significa pelo menos duas coisas. O que significa dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pelo menos duas coisas. Primeiro, que o sacrifício de Jesus é suficiente para alcançar gente de todos os povos e nações da terra. Mas mais que isso, significa que todos os povos da terra estão carentes deste Cordeiro. Não há um povo, não há uma nação, não há uma tribo, não há uma raça, não há uma família da terra neste mundo que não precise se render ao Cordeiro de Deus, a este Cordeiro, Jesus Cristo. O que significa que não existe um membro, um único indivíduo neste mundo, por mais religioso, por mais devoto, por mais fiel, por mais íntegro, por mais moral que seja, que não precise conhecer e se render a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele pode tirar o pecado do mundo. Só Ele pode resolver o problema deste mundo, e mais ninguém. Esse foi o testemunho. Este foi o recado dado por João Batista. Como isso afeta o nosso recado neste Natal? As nossas mensagens de Natal e fim de ano. Se nós que cremos em Jesus fomos convocados para sermos suas testemunhas, qual deve ser o nosso testemunho? O que devemos dizer neste fim de ano? Nesta época tão festiva, tão alegre, tão comemorativa, pelas alegrias, pelas conquistas do ano que passou, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma época de muita angústia, de muita dor, de tristeza e de uma certa parcela de culpa por conta dos nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos, nossas frustrações. Tudo isso vem à tona num fim de ano, as alegrias e as tristezas. É uma época doce e amarga ao mesmo tempo. O que devemos dizer? O que precisamos dizer? Qual deve ser o nosso testemunho? Ora, o nosso testemunho é este: só há um que pode redimir este mundo, só há um que pode redimir e renovar as nossas vidas, só há um que pode resolver a miséria e a mazela da nossa alma.
é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então testemunhemos dele, testemunhemos de Jesus, testemunhemos do único que é capaz de perdoar os nossos pecados, purificar a nossa consciência culpada e restaurar as nossas vidas por meio do seu sacrifício no Calvário. Testemunhemos daquele de quem todos nós necessitamos e que ninguém aqui merece, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para nos resgatar e veio para nos libertar da nossa culpa, da nossa angústia, da nossa amargura, do nosso ressentimento, da nossa raiva, do nosso rancor, da nossa dor por conta da nossa rebeldia contra o Senhor. Testemunhemos daquele que veio nos trazer verdadeira vida, verdadeira paz e liberdade por meio do seu sacrifício na cruz, muito mais eficaz do que qualquer ceia de Natal, qualquer presente ou mimo de final de ano ou resolução para o novo ano que está por vir. Testemunhamos daquele que é unicamente capaz de nos libertar da escravidão ao pecado, da qual ninguém pode se libertar pelos seus melhores esforços, por toda a sua caridade e hospitalidade de fim de ano. Nada disso é capaz de libertar a sua alma do pecado. Só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele renova todas as coisas para a sua glória. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho que João deu e esse é o testemunho que devemos dar. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Mas há mais aqui. Testemunhamos de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no poder do Espírito Santo de Deus. Foi somente pelo poder do Espírito que João Batista, a primeira testemunha de Jesus, pôde enxergar e ver e compreender e crer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Não fosse pela intervenção do Espírito Santo, nem João Batista teria compreendido e crido. Foi somente pelo poder do Espírito Santo que nós aqui cremos, que eu e você cremos um dia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que nos liberta do pecado. Foi assim que nós cremos um dia, pelo poder do Espírito Santo, e é assim que continuamos crendo, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é somente pelo poder deste mesmo Espírito que outros crerão, que outros ouvirão e que outros se renderão a Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Então, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós neste Natal, ao testemunharmos de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre aqueles que nos ouvem falar de Jesus, para que seus olhos sejam abertos, seus corações abertos, suas mentes abertas para crer e se render à mensagem de Jesus, o Cordeiro de Deus. E se houver aqui entre nós alguém que nunca creu, nunca se rendeu, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, e você creia e confesse que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Pois sem Ele, nada podemos fazer. Então, que diferença faz uma testemunha de Jesus? A resposta: toda diferença do mundo. Que diferença faz uma testemunha de Jesus cheia do poder do Espírito Santo? Toda diferença no mundo. Que traz à mente uma história. A história de um jovem, hoje missionário, já tendo percorrido terras africanas, hoje servindo junto a tribos indígenas da Amazônia. Muitos o conhecem, Ronaldo Lidório, seu nome. Que quando ainda seminarista, lá no Nordeste,
jovem e pobre seminarista, costumava caminhar da sua residência até o seminário e passava todos os dias por uma padaria. E ao parar nessa padaria todos os dias, ele evangelizava o padeiro, um descrente, um incrédulo que não queria crer em Jesus. Foram tantas as vezes que o jovem seminarista Ronaldo Lidório pregou o evangelho para este padeiro descrente, que chegou um momento em que, ao colocar o pé na padaria, o padeiro já saía do balcão e começava a repetir o evangelho, desdenhosamente, para o jovem seminarista, fazendo pouco das tentativas dele de convertê-lo a Cristo. Até que um dia, quando o jovem seminarista Ronaldo entrou na padaria mais uma vez, sem que ele abrisse a sua boca, lá estava o padeiro, pronto para repetir o evangelho, mais uma vez, para o jovem evangelista, mas desta vez, diferente de todas as outras, ao começar a recitar o evangelho, ao começar a falar de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lágrimas começaram a descer dos olhos daquele padeiro. Ele, arrependido, se rendeu a Jesus. Que diferença faz uma testemunha de Jesus, cheia do Espírito Santo? Toda a diferença. Toda a diferença. Então, diante de um mundo perdido, de tantas almas carentes de perdão e salvação ao nosso redor, não existe nada melhor a fazer neste Natal do que João Batista fez. Apresente alguém a Jesus neste Natal. Fale sobre Jesus para alguém que não conhece a Cristo. Testemunhe acerca de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Apresente outros a Jesus Cristo, nem que seja pela segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª, 100ª vez, como aquele padeiro. Não importa, não importa. Testemunhe de Jesus Cristo. Apresente Jesus Cristo para alguém, como fez João Batista há quase 2000 anos. Fale sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, dê um passo para trás e veja o Cordeiro de Deus tirando o pecado de alguém, salvando mais uma vida para a glória do seu nome. Oremos. Senhor bendito, ao nos aproximarmos de mais um Natal, repleto de muitas expectativas, os encontros, os recados, as mensagens, os presentes, as refeições. Temos já planejado tantas coisas para esta noite, em família e com amigos queridos. Prepare o nosso coração para compartilhar aquilo que há de mais precioso neste Natal e em toda a vida. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prepare os nossos corações, enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que sejamos Tuas testemunhas fiéis neste Natal. Quer as pessoas nos ouçam, quer não. Quer recebam e se rendam à mensagem, ou não. Quer se rendam, quer resistam. Que nós sejamos encontrados fiéis. Mas prepare não só o nosso coração, Senhor, prepare o coração daqueles que nos ouvirão neste Natal. Mesmo o coração mais duro, mais obstinado, mais resistente, mais impenetrável aos nossos olhos. Prepare estes corações, Senhor, para receber a mensagem de Cristo neste Natal.
quebranta-os, humilha-os debaixo da tua poderosa mão, para que se enxerguem e vejam quão carentes são e estão de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prepare-nos aqui, Senhor, ao nos reunirmos de novo, mais uma noite de Natal, no dia 25. Prepara aqueles a quem nós convidaremos e que o Senhor atrairá a este lugar para ouvirem a tua palavra. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós soberanamente e abundantemente, trazendo vida, luz, libertação e salvação aos cativos de alma, aos escravos deste mundo. Ó Senhor, usa-nos, aonde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser e com quem o Senhor quiser. Faze de nós fiéis testemunhas, que nosso testemunho seja fiel e não volte vazio. Nesta noite mesmo, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, sem gerar fruto de arrependimento e salvação e de consagração a ti. Tudo isso nós oramos, confiantes, alegres, esperançosos, em nome de Cristo Jesus. Amém.